tema de hoje é um tema que acho que muitas pessoas têm dúvidas, que é o diagnóstico, né, os métodos de diagnóstico da MTC, porque muitas vezes o pessoal sabe o que é para fazer, mas não sabe como fazer, e não sabe, às vezes, para que fazer. Não entende, às vezes, o que está tentando descobrir ali com aquele método. E aí acaba indo para o protocolo, acaba indo para o, é diabetes, vou tentar lá pegar algum ponto do baço e pâncreas e vamos tratar assim. E aí acaba não tendo resultado clínico, não tendo respostas do organismo do paciente e acaba se frustrando e, logicamente, frustrando o paciente também. Então, a ideia é dar alguns macetes. Provavelmente essa live não vai conseguir suprir todas as dúvidas. Então, qual é o meu objetivo? Falar hoje de maneira global. E se vocês gostarem da live, depois nós fazemos lives de cada método, uma live só sobre observação e inspeção, uma live só sobre interrogatório, uma live só sobre palpação, e aí assim a gente consegue detalhar mais cada uma dessas etapas, se vocês gostarem. Então, fico aguardando os comentários aí para saber se vocês estão gostando e se querem saber mais. Boa noite, Cidinha. Então, de novo, hein, pessoal, ó, que vocês estão entrando ainda aí, compartilhem a live no perfil de vocês, comentem a live e marquem amigos na live para que vocês possam concorrer a esse kit do Stipper, tá bom? Então, façam isso, comentem, compartilhem e marquem amigos aí para assistir a live com a gente e assim vocês participam do sorteio e no finalzinho a gente faz o sorteio direto com o aplicativo que vai randomizar aí, né? Vai correr todos os nomes que participaram e vai fazer o sorteio para a gente, tá bom? Bom, eu já comecei meio que entregando, né? Quais são os métodos de diagnóstico da MTC. Então, a MTC tem 4 métodos básicos de diagnóstico, que incluem a observação, né? Que é observar o paciente, o estado físico dele, e esse é considerado um dos métodos mais primorosos da MTC, né? Quando você, no Nandim, é um trecho que diz que o médico que consegue avaliar o seu paciente apenas observando, ele é um mestre, ele está num nível muito melhor, ou seja, só de você perceber o jeito que a pessoa caminha, né? Ou como a gente fala no vocabulário moderno, deambula, né? Como ela deambula, como se ela está claudicando, né? Ou mancando, para quem não conhece o termo, se ela está com alguma dificuldade para se levantar ou sentar. Tudo isso são indícios da qualidade e da condição de saúde dela. E a gente já tinha que estar observando desde a hora que ela entrou lá na porta do seu consultório, se ela tem que fazer uso de algum apoio, como bengala, andador, se ela vem tocando alguma região que já pode estar apresentando dor. Tudo isso faz parte do diagnóstico de um bom clínico, de um bom profissional que atua na prática clínica. Eu sempre falo que tem uma diferença do profissional que pega o conteúdo e sai dando aula e do profissional que estuda, pratica, para depois transmitir o conhecimento. Quando você tem prática clínica, o que você vai passar é muito mais rico. Né? Então, isso foi um dos motivos que eu nunca quis abrir mão de atender. Às vezes eu diminuo o ritmo por causa das aulas, dos compromissos, mas eu não paro de atender, eu sempre mantenho a minha agenda de atendimentos, mesmo que eu fique um tempo sem atender, eu volto, porque, primeiro, eu sinto muita falta, né, do contato com o paciente, eu adoro cuidar de pessoas, foi por isso que eu estudei, dar aula foi um bônus, né, e muito mais ter escola e tudo mais, foi tudo vindo por consequência. E o que eu mais gosto é realmente cuidar e ver a pessoa melhorar. E é isso que acaba trazendo conhecimento para a gente. Então, eu vejo muita gente ansiosa a terminar curso, aí quer sair dando aula, né? Às vezes nem terminou o curso, já manda currículo querendo espaço para dar aula com a gente. E não que não possa ter o espaço, mas que conhecimento que você vai passar? Estritamente o que você leu e está só compartilhando? Porque isso você concorda que o seu aluno ele pode ler também? Ele não precisaria pegar de você. O que o aluno precisa e quer saber, acredito que é o que muitos buscam até nas lives, o extra. Aquilo que às vezes você não viveu na prática e você quer extrair daquele professor que vivenciou. Então, o que eu quero passar um pouquinho aqui para vocês esses mais de 20 anos que eu estou na área e o que eu percebo na prática clínica e o que é importante vocês focarem. Então, eu falei que a gente tem a observação, que seria um dos itens importantíssimos. Nós temos também
a ausculta, né, que é escutar os sons do corpo, né, então perceber tanto a ausculta como a olfação, né, que são cheiros, então a gente perceber qual que é essa condição, né, tanto os sons quanto os cheiros corporais são também um dos métodos de avaliação. Outro método de avaliação é o interrogatório, que é o bate-papo, ou que nós chamamos aqui de anamnese, e a palpação, que é de fato tocar partes do corpo do paciente para você identificar a temperatura, se existe rigidez ou tensão naquela região, presenças de nódulos, enfim, uma série de alterações que podem ocorrer, como eu falei para vocês. Depois, se vocês gostarem, eu faço uma live de cada um para detalhar melhor. E como vocês sabem, eu gosto sempre de fazer um comparativo com a medicina moderna, né? Porque é sempre o grande conflito que a gente vive. A gente, como acupunturista, ou profissional da medicina oriental, sempre se depara com o paciente que veio da medicina moderna. E aí, a gente muitas vezes há o conflito. Até que ponto a minha avaliação da medicina tradicional chinesa deve ser utilizada? Até que ponto eu tenho que pegar o diagnóstico que o médico já mandou? E aí é que vem a confusão. Então, o que eu percebo muito? O aluno entra no curso, como muitos que estão aí, começa aprendendo fundamentos da medicina chinesa, começa aprendendo Yin Yang, 5 movimentos, Zhang Fu, aí ele vai bem. Aí ele para, começa a estudar a prática, microsistemas e tudo mais, volta para a parte de síndromes e tudo mais, mas mesmo assim, o que ele acaba fazendo? Na hora que ele vai atender, ele acaba se deixando levar pelo diagnóstico que o paciente traz do médico. E aí ele deixa de se preocupar com sinais, sintomas e avaliação clínica detalhada e fica tentando encontrar protocolo para diabetes, protocolo para hipertensão, protocolo para enxaqueca, protocolo para emagrecer. E aí ele não consegue os resultados clínicos porque ele fica buscando fórmula pronta para todos os pacientes, sendo que cada paciente responde de uma forma diferente. Ah, Camille, mas existem remédios que são tomados para várias coisas. Por exemplo, você tem lá, eu não vou citar nomes de remédio aqui na live, mas você tem lá, por exemplo, remedinho para dor muscular, que todo mundo conhece aí. Ah, todo mundo toma ele, mesmo que a causa seja outra. Sim, e muitas vezes vai funcionar e muitas vezes não vai funcionar. Se a causa não for dor muscular, aquele remédio relaxante muscular não vai resolver. Por exemplo, se a pessoa tiver com uma cólica de rim e ela tentar tomar esse remédio, ela pode até ter piora do quadro clínico, mesmo sendo uma dor. Então, quer dizer, e a dor de rim muitas vezes começa com lombalgia. Então, quer dizer, a mesma lombalgia muscular que vai melhorar com aquele remedinho, não vai melhorar se for uma cólica de rim. Percebe? E é remédio, e é química, e a mesma coisa vale para MTC. Então, se a gente acreditar que vai pegar o protocolo e vai usar em todo mundo e vai ter resultados, a gente vai acabar sendo mais um colocador de agulha. Como diria o falecido professor Dr. Carlos Nogueira, da Espanha, ele falava, vai ser um pinche-apuntor, né? Vai ser um picador de agulhas, e não sabe o que está fazendo. E aí não tem resultado clínico, e aí fica e aí o que é pior, né? Não tem resultado clínico, então quer, se prejudica como profissional, não agrega benefício para o paciente e ainda deprecia a profissão como um todo. Porque graças a isso todo mundo começa a falar que a acupuntura não funciona, que a acupuntura é charlatanismo, por quê? Porque as pessoas ou supervalorizam demais, é o que eu vejo por aí, né? O pessoal faz o diagnóstico e esquece que a MTC tem vários segmentos. Tudo é acupuntura. Mesmo que a acupuntura trabalhe os canais superficiais, a pessoa quer tratar até uma doença terminal grave. Não lembra que a acupuntura tem fitoterapia, que ela tem atividade física com Qigong, que ela tem técnicas corporais como Tuiná também. Não, acha que só é agulha. Aí não tem resultado, obviamente, porque está usando o recurso errado, no momento errado e às vezes até em pontos errados. E aí não vai ter resultado nenhum mesmo. Só que aí você acaba, como eu falo, prejudica você como profissional, prejudica o paciente que não tem resultado e ainda gera todo um estigma para a profissão como um todo. Então, é uma responsabilidade. Quando a gente escolhe trabalhar na área de saúde, não importa a área que seja medicina moderna ocidental, seja medicina chinesa, seja fisioterapia, enfermagem, qualquer área, você tem que ter essa consciência. Ontem mesmo eu estava dando aula para uma turma aqui e a gente falou disso, né? Muitas pessoas falam assim, se não fizer bem, mal não faz.
Poxa, mas você fazer o paciente sair da casa dele e se tratar com você, pagar por essa consulta, você ciente ou sem saber se aquilo vai funcionar, é sim ruim. Eu até dei o exemplo na aula. Imagina que você vai no seu dentista e ele vê lá uma salsinha no seu dente. Aí, ao invés dele ir lá e fazer uma higiene lá, ele fala assim: olha, pode ser uma salsinha, mas também pode ser uma cárie. Vamos, por via de dúvida, já fazer uma obturação? Que não vai te fazer mal, você não vai perder o dente. Pelo menos você só obtura aí e vê o que, que dá. E aí, quer dizer, te cobra por isso, obtura seu dente e não era aquilo que você precisava, era só ter feito uma escovação ali, estava tudo certo. Então é a mesma coisa que eu falo, se não vai ter resultado, não tem porquê, eu vou testar. Ou você sabe o que você está fazendo e faz bem feito, ou você não atua com aquela técnica ou com aquilo porque você não sabe o que você está fazendo. Vamos lá, deixa eu dar uns boa noites primeiro aqui, que eu estou mó séria, falando conteúdo e não estou falando boa noite. Boa noite, quem mandou mais boa noite? Marcinha Mandati, um beijão. Chama a Miriam mesmo e a Adriana, Márcia, venham para cá. Gildo, chama o Gildo, Fabi. Maria de Fátima, nossa, eu estou com bastante gente de Portugal. Maria de Fátima é nossa aluna querida, mora em Portugal. A Polly é Portugal. O Nelson, que chamou aqui de Portugal, um beijão aí. Muita saudade de Portugal, muita mesmo. E não vejo a hora de poder estar por aí de novo. A Má falando, né? O colocador de agulha tem vários. Infelizmente. Então, vamos lá falar um pouco do método diagnóstico de maneira global, que eu ia falar para vocês. Então, o que a gente já falou? Que você tem a observação, que é considerado, vamos dizer, o método primoroso. O médico, num nível muito bom, é que ele consegue já pegar as coisas na observação, né? De pessoa do jeito que ela anda, se ela claudicar, você fala, você está com o ciático atacado, você tem um problema lombar e a pessoa olhar assustada. Como é que você sabe? Você nem encostou em mim? Não, só o jeito que você andou deu para perceber que está com um hemilado alterado e isso pode ser uma alteração de pelve, quadril. Esses macetes acontecem e é o que faz o diferencial. Emerson Risseto, um beijão. Ó, Emerson e o pessoal que chegou depois, ó, hoje vai ter sorteio desse lindo kit Stipper com pastilhas aqui para vocês poderem trabalhar e mais essa necessaire para quem atende a domicílio poder utilizar, que o Tiago da Stipper enviou exclusivamente para o nosso sorteio. Novamente, um beijão, Tiago, obrigada. E vocês aí que estão participem. Então, só não vamos enviar por correio. Então, quem for sorteado tem que vir retirar na sede do Instituto. Vai ser um prazer receber vocês. Então, quem puder participar, compartilhe o vídeo, compartilhe a live, comenta na live, marca os amigos que mais tarde nós vamos fazer esse sorteio. Bom, voltando aqui. Então, esses 4 métodos: observação, ausculta e olfação, né, que é perceber os cheiros corporais, que inclui, inclusive, o que na medicina moderna a gente tem, que é a biomedicina, né, que inclui, por exemplo, na biomedicina a gente não faz lá os exames clínicos, incluindo o exame de urina, de fezes. Os chineses também faziam, só que ao invés de estudar a microparte da urina e das fezes, tentando descobrir ali, eles, pelo cheiro, tentavam identificar se tinha coisa errada, se poderia ter uma bactéria, se poderia ter alguma alteração no sistema digestório do paciente ou no sistema urinário que poderia estar causando aquilo. Hoje a gente vai direto para exames, né? E aí a gente às vezes vai encarar a diferença. A medicina moderna, ela avalia aquilo que já está no físico, que já está acometendo o seu corpo. A medicina chinesa visa prevenir. Esse é o nosso trunfo. Por isso que os métodos de diagnóstico são tão importantes. Por isso que pular etapas e tentar ir direto para o protocolo vai fazer você ser um profissional mediano e não vai conseguir ter resultados tão bons quanto você gostaria. Por quê? Porque o que a gente está acostumado a fazer? O paciente chega, ao invés de a gente começar observando, percebendo se tem algum cheiro corporal, às vezes só na hora que ele já chega, às vezes você percebe, ou questiona se tem, o pessoal já vai direto para o bate-papo, interrogatório, às vezes aquele interrogatório infinito, às vezes só de perguntas pessoais que não vão agregar tanto, às vezes, ao tratamento, que não era necessário fazer assim de cara, e você, quando vê, foi lá quase 1 hora de sessão só para isso, não questionou muito, pegou lá os exames e o diagnóstico que o médico deu, e quando de repente você vê, você já passou mais de 1 hora ali, você fala, agora não tem muito o que examinar, né? Então, eu vou pegar lá a queixa de dor, pôr uns pontos lá na área de dor, e vou já pegar os protocolos aqui para esses problemas que a pessoa se relatou, enxaqueca, pressão alta, e quando você vê, você não está tratando o paciente, você está tratando
um protocolo, um padrão criado para um monte de gente. E aí você acaba não obtendo resultados. Então, o que eu quero com a live? Que vocês, pelo menos, tenham um novo conceito disso e consigam encaixar melhor esse conhecimento. Então, como eu havia dito, quando a gente começa o curso, a gente começa por uma etapa primorosa, que são os fundamentos, como os orientais chegaram nos conceitos que eles chegaram, que são conceitos que visam a prevenção. A medicina chinesa é toda embasada em não permitir que o corpo adoeça. E caso ele esteja adoecendo, tentar encontrar a solução no início e não quando está numa fase terminal e muito grave. A medicina moderna, ela nesse aspecto, ela peca ainda. Por quê? Porque ela trata aquilo que se apresenta no físico. Tanto que os exames ocidentais de diagnóstico são o que? Os exames laboratoriais, que incluem exame de fezes, urina, secreções e sangue, sendo o sangue o principal, e os exames de imagem, que incluem ultrassom, ressonância magnética, raio-x, tomografia, a endoscopia, colonoscopia e assim vai. O que acontece com esses exames? Eles são utilizados porque a medicina moderna, em geral, trabalha com um método chamado de hipótese dedutiva. Né? Então, o que é isso? O médico vai avaliar, de acordo com as queixas lá que você trouxe, ou sintomas, vai ter uma série de hipóteses. Olha, isso pode ser enxaqueca, isso pode ser pressão alta, isso pode ser uma contratura na cervical, isso pode ser um tumor no cérebro, isso pode ser um problema na visão. Um exemplo, a pessoa chega lá com crise de cefaleia. Na hora que você chega falando que você tem cefaleia, estou tendo dor de cabeça, as hipóteses vão ser essa. Bom, então pode ser um problema de visão que está fazendo você forçar muito, está dando dor de cabeça. Pode ser uma hipertensão arterial, pode ser um aneurisma, pode ser um tumor cerebral, pode ser uma contratura na cervical gerando essa pressão, pode ser uma alteração de ATM, pode ser sinusite. Ou seja, ele tem lá inúmeras hipóteses. O que geralmente trabalha a medicina moderna com essa hipótese dedutiva? Por exclusão. Então, quando o médico acaba de passando uma série de exames, ele passa com o intuito do quê? De excluir o que não é, para tentar chegar na causa. Então, geralmente, ele não vai tentar achar a causa de cara, a não ser que seja algo realmente muito explícito e muito óbvio. Né? Por exemplo, você caiu, nitidamente dá para perceber que há, por exemplo, uma alteração na articulação, é perceptível, por exemplo, que você teve uma luxação ou uma fratura, então ele já vai direto fazer ali o raio-x, confirmou, ele vai fazer o procedimento ali sem ter que investigar demais. Agora, quando não tem algo explícito, como por exemplo uma dor de cabeça que começou num dado momento da sua vida sem nada assim exato, você até sabe que estava passando por algumas coisas, mas geralmente o médico nem questionou isso para você. Muito bem, ele vai fazendo o que? Ele vai excluindo. Bom, vamos fazer uma ressonância. Tem tumor? Não, não tem tumor, não tem aneurisma, não é isso, essas causas. Bom, então vamos investigar a cervical. Tem alguma coisa? Não, a cervical está bem, não tem protusão, não tem nada. Tem uma alteração na TM. Olha, a TM do paciente está levemente deslocada na mordida, então conforme ele força, ele está tendo um aumento, uma compensação, uma contratura que está gerando uma síndrome temporomandibular. E isso está ocasionando a dor. Bom, então vamos encaminhar para ortodontista, onde ele vai fazer lá um aparelho, uma alteração para corrigir isso. Corrigindo isso, essa dor deve ser eliminada. Foi eliminada? Maravilha, chegou no diagnóstico e no tratamento. Não foi corrigida? Volta-se para o médico e vai começar de novo a excluir as possibilidades que faltaram. Percebe como que trabalha em geral a medicina moderna? Quem já foi ao médico sabe que foi assim muitas vezes que aconteceu com vocês, né? E quando você vai no modo preventivo, tem médicos até que assustam. Eu falo por mim, porque como eu trabalho com a MTC, eu gosto de prevenir. Então, vira e mexe, todo ano eu vou fazer os exames de rotina e tem, quando às vezes é um médico novo que não me atendeu ainda na assistência médica, ele fala, mas o que você está sentindo? Não, nada, exame de rotina. Ah, mas você é nova, exame de rotina? Eu falo, mas é aí mesmo que eu tenho que fazer exame de rotina. Vou esperar fazer exame de rotina com 70, 80 anos, quando eu tiver tudo fora do lugar. Percebe? Então, não é nem normal. Então, essa é a grande diferença da medicina moderna para a medicina tradicional. E não precisa ser só a medicina tradicional chinesa. Medicina tradicional em geral. Métodos tradicionais visam sempre prevenção. Então, esse é o nosso trunfo, que eu percebo que muitos profissionais estão deixando de lado.
Esse é o grande trunfo. Isso que fez a medicina chinesa se tornar o que ela é. Esse boom mundial, movimentar milhões, bilhões de dólares nos Estados Unidos, com inúmeras técnicas de tratamento. É o que? É o prevenir. É você ir ao médico, ele eliminar todas as hipóteses e não encontrar nada e falar: olha, isso é emocional, não tem causa. E aí você ir lá com o seu método tradicional de observação, olfação, palpação, interrogatório, associação com órgãos, vísceras e emoções, virar para o paciente e falar: olha, o que está acontecendo com você é isso, isso e isso. E o paciente falar: caramba, é exatamente assim mesmo. Eu comecei tendo um problema, sei lá, de estômago, de repente eu comecei a não dormir bem, agora eu comecei a ter a dor. Você descreveu mais ou menos a minha trilha. Eu falei: exatamente, o que está acontecendo assim, assim, assado. Vamos parar por aqui, vamos começar a cuidar antes que isso se torne patológico e não só alterações fisiológicas, mas que estão ocorrendo devido a algum desequilíbrio que já está acontecendo. Percebe a diferença? Então, esse é o nosso trunfo na MTC e vai continuar sendo, e é o que a gente deveria se basear. Só que o que está acontecendo? Estamos cada dia mais ocidentalizando a MTC. E aí eu falo, ocidentalizar, eu em particular, meu amor, tá aí. Um beijo, meu amor, Betão. Para quem ainda não conhece, é esse lindo aí do Adalberto. Um beijo. Parar a live aqui só para falar para ele, porque ele é um presente na minha vida e eu gostaria que vocês que estão assistindo soubessem também desse carinho incrível que eu tenho por ele. Um beijo. E um beijo a todos também que estão assistindo aí, que eu estou vendo que está entrando mais gente. Então, pessoal, o que é o nosso diferencial voltando para cá? É a gente prevenir, a gente bater o olho naquele sinal e sintoma e já falar para o paciente: olha, se você continuar se alimentando desse jeito e fazendo essa alteração, essa aziazinha que você está tendo esporádica vai virar uma gastrite. Qual que é a diferença para a medicina moderna? O médico vai fazer a endoscopia, se ainda não tiver aparecendo uma inflamação da mucosa gástrica, não vai acusar gastrite. E muitas vezes o médico vai falar: isso não é nada, normal. Isso eu estou falando, tá, gente, também de maneira geral. Hoje existem muitos médicos que já estão retomando o processo da medicina tradicional, que é fazer uma avaliação clínica mais detalhada. Mas, de maneira geral, até devido a essa vida capitalista que nós levamos, a coisa mudou. O médico não tem tempo de te avaliar. É um paciente seguido do outro. Às vezes, em 15 minutos, ele tem lá programação para atender 3. Como que em 5 minutos você observa, palpa, conversa, analisa, passa remédio, passa exame? Não dá, é humanamente inviável. Então, infelizmente, acontece isso. Por isso que às vezes a gente me questiona: Camille, você atende assistência médica? Eu falo que não. Eu prefiro fazer um pacote com o paciente, um parcelamento, uma forma de que o paciente possa pagar, mas que eu cobro, do que fazer desse jeito e não ter tempo. A minha consulta não dura menos de 2 horas, o meu atendimento. Quando é consulta já com atendimento, 2 horas, 2 horas e meia. Quando o paciente já se consultou e eu já tenho um panorama geral da saúde dele, eu só vou continuar, é 1 hora e meia, geralmente. Então, assim, eu preciso desse tempo para avaliar a pessoa, para poder conversar com ela, para poder examinar, por exemplo, pontos de tensão e pontos de dor, para identificar onde estão os gatilhos, se é postural, se por exemplo, emocional, porque uma coisa leva a outra, a gente sabe disso, a medicina chinesa fala muito disso, e a gente hoje, com a ciência, comprova o que o chinês fala. O chinês falava o quê? O Shen, né, o Shan, mente, se altera, e aí pode ser de maneira yin ou yang, né, o excesso de yang ou deficiência, então ou ele fica apático, ou ele fica parado, quieto, ou ele fica agitado, ansioso, com insônia, enfim, a nossa base é essa. A gente entende esse processo, identifica qual órgão e qual víscera está associado àquele fator emocional. Então, se é um fator hepático, se é um fator cardíaco, se é um fator pulmonar, e a gente vai avaliar e comprovar com os sinais e sintomas que o paciente apresentar, e aí a gente vai montar um tratamento. Na medicina moderna, não está tendo esse tempo. Então, o que você faz? Pega lá a anotação, tá, exame, 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 exame,
às vezes demoram semanas esses exames para ficarem prontos, alguns já passam algum remédio ali paliativo para tentar sanar o problema. Então, quer dizer, enquanto a medicina chinesa baseia-se em prevenir para não remediar, a medicina moderna remedia por não prevenir. É outra linha. Quer dizer que a medicina moderna não tem coisas boas? Logicamente que tem. Nós precisamos dela. Os recursos que a medicina moderna nos trouxe, tal qual esses exames laboratoriais, são incríveis. O problema é que o exame laboratorial só apresenta quando já está no físico. Entende? Enquanto o médico tradicional chinês vai bater o olho no seu prato ali cheio de gordura, fritura, e vai falar: olha, se você não precisa nem ser médico chinês, um nutricionista mesmo, vai olhar e falar: olha, se você continuar se alimentando assim, seu colesterol, seu triglicérides, sua esteatose hepática vai aumentar. O paciente pode falar assim: imagina, meus exames estão perfeitos, eu não tenho nada. Por quê? Porque é assim que a medicina moderna trabalha. Ela só vê o que já está ali. Aí passa 2, 3, 5 anos, bum, o exame faz e está lá tudo alterado. Aí o paciente, caramba, como que agora foi alterado? Agora? Faz anos que você se alimenta mal, que foi avisado que você deveria mudar a sua rotina. Você esperou adoecer, ter uma esteatose hepática, ter uma gastrite, ter uma constipação intestinal para buscar o tratamento. E aí vem o quê? Quero tentar acupuntura, porque a moda agora, né, já há alguns anos, é que a acupuntura é assim, ou o pessoal entende que ela não funciona, ou vai para o outro extremo e acha que ela é milagre, que uma agulha só vai ser capaz de reorganizar o corpo inteiro, como se fosse assim. Né? Eu vejo a acupuntura muito similar a um computador, né? Os circuitos do computador. A gente tem lá os circuitos e o mecanismo da MTC não é, quando você tem um probleminha lá no computador, o cara não olha lá, certo? Isso é uma coisa muito óbvia, né? No contrário, ele tem que o quê? Abrir o computador inteiro e olhar área por área para saber o que está alterando o quê. Ele não vai conseguir apelar só lá um Ctrl Alt Del e resolver tudo. Tem vezes que sim. Às vezes é um probleminha bobo, ele vai lá, Ctrl Alt Del, reinicia o computador, fica tudo bem. O corpo é igual. Tem casos que uma noite de sono bem dormida, teu mal-estar passa, não é isso? É tipo o Ctrl Alt Del. Você passou um dia cansativo, não se alimentou bem, correria, estresse. Você chegou em casa, dormiu, você acorda, parece que você tomou um elixir de tão bem que você acorda. Você fala, nossa, agora, quando você não está bem de saúde, você dorme, você acorda, você toma remédio e você continua se sentindo mal. Não é só um soninho que resolve, é a mesma coisa vale pra gente. Tem coisas que um Ctrl Alt Del resolve no computador, tem hora que você vai ter que mandar o computador para manutenção para ficar uma semana lá sendo avaliado. E é isso que acontece também com o organismo. Então, esses métodos de avaliação da MTC são um dos principais trunfos do profissional de MTC. Outra coisa que eu percebo também que o pessoal acaba esquecendo no meio do caminho. Como a gente avalia? Então, a gente vai lá observar, né, e inspecionar, a gente vai auscultar os sons, né? Então, eu falo por que eu acabei me apaixonando pela fisioterapia? Porque hoje, entendendo melhor ainda a MTC, para mim a fisioterapia é muito mais próxima. Não é à toa que no Brasil foi o primeiro conselho a aprovar, né, como especialidade. É a profissão que tem mais a ver com a MTC do que qualquer outra em geral. Não desmerecendo nenhuma outra, entendam isso. Cada profissão tem que nem o farmacêutico, ele vai ter muito a ver com a fitoterapia, por exemplo, que a fisioterapia não tem. Então, por exemplo, o estudo da farmacopeia, da farmacologia chinesa, é uma coisa da farmácia, do químico, do bioquímico, já não teria a ver com a físio. Mas as práticas corporais da MTC têm muito a ver com a fisioterapia. Que nem o Tuiná, que são manobras de massagem, o Qigong, que trabalha alongamentos, né? Os métodos, por exemplo, de ventosa, tanto que você tem hoje na fisioterapia a vacoterapia e a endermo, né, que se fala que é para fazer a liberação miofacial. Então, muito do que a gente pratica na fisioterapia, você vê que era o que o médico chinês buscava. E se você for ver o que é a fisioterapia, físio, movimento, né? Terapia do movimento, terapia de fazer o corpo voltar, reabilitar. Essa é a base. E não é isso que a MTC é mover o corpo, fazer ele novamente voltar ao seu ritmo e reabilitar. Então tem muito a ver com isso, tem muito mais a ver com isso do que com essa coisa de vamos medicar e vamos que vamos. A gente sempre tenta buscar a causa.
A Má comenta aqui, perfeito método de avaliação também uso na enfermagem, chamamos isso, propedêutica, exatamente, Má, é isso aí. A enfermagem usa muito também, inclusive a pulsologia chinesa, que todo mundo fica, nossa, os 9 pulsos, eu achava que era só o radial, mas tem os 9. Gente, a enfermagem faz isso o tempo todo. Você tem o pulso radial, poplíteo, fugiu agora dos pés. Você lembra aí, Má, para me falar? Pedíneo, podal, me fugiu agora. Mas você tem inguinal, você tem o carotídeo, você tem. Os pulsos são idênticos. Entende? O chinês falou isso. O chinês falou, mas até hoje se pratica sentir o pulso. E, na verdade, se você parar para ver, o que é a pulsologia e a língua, a análise da língua na MTC? É o exame de sangue que o chinês tinha naquela época. É um exame de sangue que a gente faz. Porque a gente não olha a coloração da língua e a língua ela é rosa avermelhada, por quê? Por causa da circulação de sangue. O pulso está avaliando o quê? Se está fluindo bem o sangue na corrente sanguínea. Ou seja, pela artéria radial, a gente tenta perceber se o sangue está fluindo adequadamente ou não, se ele tem uma resistência para fluir ou não. Se tiver isso, é um indício que há uma alteração clínica. E o exame de sangue é basicamente isso. A diferença é que a medicina chinesa estuda o movimento do corpo e a medicina ocidental estuda a matéria. A medicina moderna visa entender a microparte para entender a macro. Por isso que eles vão estudar vírus, bactérias, alteração lá do colesterol, do triglicérides, da glicemia, de cada partícula que compõe o seu sangue. O chinês, por não ter esse recurso naquela época, o que ele fazia? Ele comparava o macrocosmo para tentar entender o micro. Naquela época não existia microscópio, né? Não existia equipamentos para entender o micro primeiro. Só existia recursos para entender o macro. Então ele olhava o universo, ele olhava a natureza, ele olhava o corpo e aí sim ele tentava entender o que cada parte lá dentro desse corpo estava alterada. A medicina moderna faz diferente. Ela vai estudar o que tem de substâncias na sua urina, nas suas fezes, no seu sangue, cada microparte, para poder entender. A Mata mandando aqui, inguinal, carotídeo, mas tem o do pé. Como é que chama o do pé? Me fugiu a palavra, não sei se é pedíneo, me fugiu completamente aqui, podal, e eu estou tentando lembrar só para comentar, porque você tem também ali na artéria, ali na lateral do pé. Então, assim, percebe que se complementa, não era nunca para ver rixa entre as medicinas, era, como eu sempre falo, para ser equilíbrio. E em Yang mesmo, uma estudando a matéria profundamente, a outra estudando o movimento, o metabolismo do corpo antes que ele adoeça. Essa é a medicina chinesa. Ela é totalmente, vamos dizer, de natureza yang. Ela entende o movimento para poder saber se esse movimento vai te levar para qual caminho. Se você estiver se movimentando adequadamente, vai te trazer saúde. Se você estiver se movimentando erroneamente, vai te levar a adoecimento. Já a medicina moderna, ela só investiga quando já está adoecido, quando já tem uma lesão. Senão, não tem tratamento para aquilo. Aquilo é chamado de causa idiopática ou psicossomática, e muitas vezes o paciente fica, às vezes, ali se sentindo perdido, porque ele vai tratar como? E aí é aí que a gente entra com força total para ajudar nessa prevenção, para ajudar a melhorar esses sinais e sintomas, trazer o equilíbrio emocional e físico do paciente, de forma que ele não adoeça, ou caso ele venha a ter um problema, seja de menor gravidade. Essa é a medicina chinesa, vamos dizer, raiz, é o que os médicos do passado queriam. Isso, ali do pé, mas tem um nome e eu não estou lembrando, mal. A Má está aqui comentando no chat, obrigada por estar tentando ajudar. E depois eu vou lembrar o nome, né? Porque a gente fala poplíteo, braquial, de cada área que a gente usa, e o do pé eu não estou lembrando. Bom, então, vamos lá. Os 4 métodos, o primeiro que você tem que começar, só para ir ajudando a alinhar aí, é a observação. Então, da hora que o paciente já chega, até se ele, por exemplo, depende de cadeira de roda, se ele conseguiu vir de carro, se ele teve dificuldade, são detalhes, por isso que eu, particularmente, sempre gostei de buscar meu paciente na recepção. Eu nunca gostei de, manda vir. Eu sempre gostei de ir até a recepção, recepcionar o paciente e trazer, porque ali, só o jeito dele andar, o tom da voz dele conversando comigo, eu já vou matando ali
como que ele tá. Às vezes ele entra na sala e fala assim, você tá meio assim, 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 assado, né? O paciente, caramba, mas só desse papinho aqui, eu falei, não, pelo jeito que você andou, pelo seu tom de voz, pelo fato de você ter comentado do seu sono, às vezes naquele trechinho ali entre a recepção e o consultório, eu acabo pegando um monte de informação. E esse é o grande trunfo, porque às vezes quando você vai partir para o interrogatório, que é a anamnese, tem paciente que retrai, dependendo inclusive do tipo de pergunta, quando vai falar, às vezes pergunta, no caso da mulher, ginecológica, no homem, em relação à parte geniturinária, ou questão sexual tal, às vezes a pessoa se fecha, não é todo mundo que tem liberdade de falar disso. Agora, se o paciente chega para você com dificuldade de caminhar, dor no joelho, dor na lombar, cansaço, desânimo, ele não precisa nem falar que você já vai ter a probabilidade que ele está com a libido baixa, que ele está com alteração sexual. Você não precisa, às vezes, expor o paciente aí, você só vai depois ali confirmar. Falar, olha, você está sentindo assim, 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 o paciente vai falar, caramba, como que você sabe isso? E aí, só de você falar que vai fazer uma proposta de melhorar isso, o paciente acaba já se percebendo aberto a conversar mais daquele assunto. Então, é a primeira etapa. Depois que você saiu da observação, e às vezes nesse processo também ali de bater um papo com o paciente, você já percebe, como eu falei, a ausculta, às vezes algum som, por exemplo, paciente com problema respiratório, às vezes com chiado no tórax, às vezes tom de voz anasalado, que você percebe que há uma obstrução nasal, né? Ou aquele tom de voz quando você está com tipo gripado, que você percebe que o nariz está tapado. Tudo isso você percebe, isso é ausculta. Né? Se a pessoa no meio do caminho tosse, se você escuta às vezes, o estômago dela roncando, né? Quem fala, ouve os burburigmos ali, tudo isso é ausculta dentro da visão da medicina chinesa. E a olfação também. Se o paciente está com cheiro de halitose, se ele está com, por exemplo, odor do suor, se ele está, por exemplo, com algum odor no cabelo, ou, por exemplo, como é que fala? Caspa, né? Que é a descamação seborreica. Tudo isso às vezes percebe e também é um alerta da saúde do paciente. Tá? Então, a segunda etapa é essa. Então, primeiro você vai observar, depois você já junto ali a ausculta e olfação. E aí sim você vem para uma terceira etapa, que é o interrogatório, onde você vai fazer uma série de questões pontuais, isso de preferência já usando de referência o que você observou e o que ele deu a entender, vai questionar o que ele está sentindo e vai pontuando, de acordo com o que ele está sentindo, o caminho daquilo. Então, a primeira coisa que a gente geralmente faz é pontuar se é o yin ou o yang que está alterado. Ou seja, se existe presença de calor, de inflamação, de dor aguda, de irritabilidade, de ansiedade, de insônia, de agitação, de impaciência, de pernas inquietas, enfim, sintomas yang, ou se o paciente tem sintomas, por exemplo, de tristeza, apatia, sonolência, cansaço, desânimo, dor crônica, fraqueza, flacidez muscular, dificuldade de caminhar, que seria um padrão IN. Primeira coisa que eu tenho que identificar é, ele está mais IN ou ele está mais IAN? Ou ele tem mais uma, ou tem partes IN e parte IAN, por exemplo. Em alguns locais ele sente fraqueza, em outras regiões. Eu já vou pegando aí. Aí depois que eu peguei o IAN, eu vou começar a direcionar nas minhas perguntas para tentar achar qual órgão, qual víscera ou qual fator emocional pode estar ocasionando aquilo no paciente. Então, aí eu vou entender lá os famosos 5 movimentos da MTC. Tentar entender em qual movimento ali do corpo, se é um problema digestório que está associado, por exemplo, ao sistema do fígado, vesícula, estômago e baço, se é um problema cardiovascular, aí podendo estar associado com ansiedade, com sono, com agitação. Pode ser um problema respiratório, então eu vou associar a falta de ar, a cansaço, a tristeza, a desânimo. Pode ser, por exemplo, uma deficiência do rim, então eu vou associar a dor lombar, a dor nos joelhos, a alteração para urinar. Eu vou fazendo esse mapeamento. Então, quer dizer, primeiro eu identifico o yin e yang, que é o mais fácil, que é o mais óbvio, que é o mais claro, pelo menos ali. Depois que eu fiz isso, eu preciso saber qual yin e yang do quê? Porque não é o yin e yang de tudo. É o yin do fígado, é o yang do baço, é o que está alterado. Aí eu começo a fazer a investigação no interrogatório para determinar o Zhang Fu, para depois
eu pensar em qual técnica eu vou usar e depois o ponto que eu vou aplicar. E, infelizmente, o que eu mais vejo é o paciente chega, fala as queixas que ele obteve no médico ocidental, então ele fala que tem lá diabetes, pressão alta, hipertensão no caso, enxaqueca, gastrite, e aí o profissional de acupuntura quer pegar essa doença sem avaliar sinal, sintoma, a palpação, a ausculta, nada, quer ir lá no livro, quer ir lá na internet, quer ir nos grupos de internet, pegar lá um protocolo pronto e aplicar aquilo e esperar um milagre. E aí vai acontecer o que vem acontecendo muito. Não tem resultado, parece que a acupuntura é charlatanismo, o paciente tem resultados medianos quando tem, e aí fica o paciente frustrado, o profissional frustrado e a profissão inteira perde. Por quê? Porque foi pulada uma etapa primorosa que é o diagnóstico. Que aí, nesse ponto, a gente sai perdendo feio com a medicina moderna. Porque por mais que a medicina moderna trabalhe com exclusão e os exames, ela vai ter muito mais informação do organismo desse paciente do que a gente querendo pegar a doença pronta e adaptar para pôr pontos de acupuntura padronizados. Aí você realmente não vai obter, até porque nem tudo é tratado com acupuntura. A MTC é composta por massagem, que é o tuiná, por acupuntura, por ventosa, por moxa, por fitoterapia, que seria o tratamento medicamentoso mais natural, dietoterapia, que é mudança alimentar. Olha o tanto de coisa que tem na MTC. Não é tudo que a acupuntura vai resolver. Se a gastrite, por exemplo, se o calor, como que é a descrição nossa, né? De uma gastrite, ou por exemplo, de uma azia, calor no estômago. Se o calor no estômago do paciente é ocasionado por uma deficiência do yin do estômago, ou seja, ele já tem uma lesão na mucosa gástrica, eu tenho que proteger essa mucosa, que é o que a medicina moderna faz, dando lá aquele remedinho protetor lá, o Zol, né, que termina com Zol, que todo mundo sabe, ele protege a mucosa gástrica. Se o problema do paciente é esporádico, é quando ele come uma coxinha, quando ele come um hambúrguer, ou seja, ele colocou calor, você concorda que ele não precisa tomar nada? É só ele parar de consumir alimento quente? Ou seja, só com uma dietoterapia você poderia corrigir o problema do paciente sem ter que entrar com remédio, com agulha, com nada? Porque não adianta nada. Ai, vou pôr agulha no VC12, agulha no E36, agulha no IG11 porque tira calor. Tá, aí você põe agulha nisso, o cara vai continuar comendo coxinha? A coxinha é química, é matéria. É fritura ali pura. Você pode ter feito, ele pode até ter uma melhora do sintoma na hora, depois vai voltar tudo. Porque não é ele não está imaginando uma dor. É físico, tá ali, é causado pela alimentação. Então, eu tenho que entender o processo para obter resultados clínicos. Tá? E como eu falei para vocês, o tempo voa, né? Já estamos aí a 47 minutos. Então, se vocês gostam desse tema, o que eu vou tentar é buscar fazer lives depois específicas de cada um, se vocês quiserem, para a gente poder detalhar melhor a inspeção, a olfação, o interrogatório e tudo mais. Hoje eu estou falando de maneira global, porque o tema é falar dos métodos, né? E aí qual o caminho? Então, vamos lá. Observou, auscultou e sentiu os cheiros, né? A olfação. Vai para o interrogatório para você começar a nortear por que o yin e yang está alterado e em qual área do corpo está alterado, certo? Então, se é físico ou emocional, ou os dois, e se é em qual órgão e qual víscera, ou seja, qual dos 5 movimentos estão alterados para ocasionar aqueles sintomas. Depois que eu fiz isso, que eu coloquei isso ali no meu mapeamento, aí eu vou pensar em qual técnica primeiro, não em qual ponto. Bom, é problema alimentar, então eu tenho que fazer dietoterapia. Tem fator emocional também? Bom, então eu posso pensar em acupuntura, moxa, ventosa, massagem, ticum, uma série de coisas que vão trabalhar o emocional dos pacientes. Ah, tem fator muscular? Bom, então eu posso pensar em ventosa, em acupuntura, em tuiná, que é massagem. Percebe que eu vou, de acordo com cada sintoma, eu vou vendo as técnicas indicadas, e não simplesmente acupuntura, 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 tudo é acupuntura. Como se MTC fosse resumida em pôr agulhas e acabou. Por isso que às vezes você não obtém resultado. Um monte de gente que nunca nem falou nada de fitoterapia na vida. Ah, eu ouvi falar que tem, ouvi, sei que tem pontos, mas não, né, tem ervas aí, mas eu acabo não passando nada. E tenta resolver tudo com acupuntura.
E óbvio que não vai resolver, porque o corpo ele trabalha por camadas. Você tem os quadros superficiais, então lá na MT, você lembra? Como que o chinês chama? Qi, que está ligado ao quê? A emocional, que é a energia pura e bruta. Vamos trazer para a linguagem moderna? Impulso elétrico. É a nossa comunicação constante, é como o corpo se comunica no sistema nervoso. Então, a primeira alteração que você tem é essa: neurotransmissores, alterações neurobioquímicas que fazem você ter uma série de sensações. Dor, calor, frio, arrepio, contratura muscular, sono intranquilo, neurotransmissor. Depois que você passou disso, você começa a ter uma alteração metabólica, que é o Yang, que é quando você começa a alterar o sistema hormonal. Aí já não é mais só neurotransmissor, você já começa a ter alteração de hormônios. Então, aqui ainda é onde a MTC trabalhando recupera o paciente muito bem. O que mais acontece? O paciente vai para a fase 3, que é a fase Xie, sangue. Ele começa já, porque imagina, ele está alterado neurobioquímico, ou seja, o Qi, energia, como o corpo funciona. Entrou no sistema metabólico, hormônio. Qual que é a próxima etapa? Se os hormônios não estão metabolizando, o meu sangue começa a ficar encacado. Aparece colesterol, triglicérides, glicemia alterada, alteração de leucócito, alteração de plaquetas, alteração de tudo, porque o meu sistema metabólico está alterado. Ou seja, lembra? Ti faz como é que fala? Move, né? Faz o processo do Yanti, que é o movimento. Então, graças ao circuito do sistema nervoso, o meu sistema endócrino funciona. Meu sistema endócrino funciona, ele faz o quê? O movimento do sangue. Todas as substâncias que correm no meu sangue são controladas adequadamente. Afinal de contas, a glicemia foi quem? O pâncreas que controlou, que é uma glândula. Você tem alterações de colesterol que estão ligadas à tireoide, por isso que quem tem hipotireoidismo tem problema de tendência para de colesterol. Então, assim, cada hormônio vai cuidar de uma parte do meu sangue. Alterou, pum, alterou o sangue. Depois que você altera o sangue, o que começa a acontecer? Por fim, a quarta etapa, que é alterar o yin. O que é o yin? O físico. Artérias, veias e órgãos. Eu começo a ter arteriosclerose, eu começo a ter placas de ateroma, eu começo a ter esteatose hepática, gastrite, constipação, mioma e assim vai. Percebe? Então, primeira energia, que a gente chama de energia, que é a tradução mais aproximada que se teve, mas o Ti, hoje, entendendo o conceito, ele está muito ligado ao nosso sistema nervoso e sistema neurobioquímico, né? Impulso, os impulsos que não atuam, não chama impulso elétrico à toa, né? Impulso elétrico veio da onde? Da energia. Eu preciso de energia para ter isso. Então, quer dizer, por isso que é a tradução mais aproximada. Energia. A energia alterou, altera o Yang, que é o movimento do corpo, que é o metabolismo. Metabolismo alterou, o sangue começa a ficar encacado, porque ele não, o metabolismo não está metabolizando essas substâncias. Atacou o sangue, o próximo passo é alterar órgão e víscera. Perdão, gente, deixa eu tomar uma aguinha aqui. A Má e a Fátima estão falando, eu falar de alterações de língua. Aí faz parte da observação, né? Então, enquanto o pulso faz parte da palpação, a língua faz parte da observação e inspeção. E, detalhe, ambos avaliando o sangue, assim como fazer ventosa também para diagnóstico, também é um método de avaliar o sangue. Porque quando o meu sangue fica escuro demais, eu sei que ele está com baixa oxigenação e não está circulando bem. Quando fica pálido demais, eu sei que ele não está chegando aos locais, então está tendo uma dificuldade circulatória. Quando a região fica vermelha demais, eu percebo que o sangue está chegando com muita velocidade, então pode estar tendo alguma, por exemplo, um quadro de hipertensão ou um quadro de taquicardia, de hiperatividade cardíaca. E quando a ventosa ficar rosada, é o que a gente chama de ideal, que é quando o sangue está indo e vindo naquela região sem nem ficar parado e nem sem vir em excesso, que é um sintoma, é um sinal de que o seu corpo está fluindo, o sistema circulatório está fluindo. Então, mesmo que o paciente tenha sintomas físicos, possivelmente não são sintomas ocasionados por alteração física, e sim, muitas vezes ocasionados por alteração do Ti. O que seria o Ti?
neurobioquímica, ou seja, neurotransmissores. Você não está dormindo bem, você está passando ansiedade, você está numa pandemia, insônia, correria, isso está alterando o seu organismo. Percebe a diferença de ser uma doença e de ser uma alteração clínica momentânea? Perdão, pessoal, estou falando muito. Ai, me perdoem aí ter que tossir no microfone, mas não teve jeito. Boa noite, Roberto, um beijão. Márcia também está comentando aí do tema, então a gente pode pensar, de repente, em falar de inspeção e observação na próxima vez, e aí eu falo um pouquinho sobre a inspeção da língua. Percebe isso? Então, o caminho, de novo, para fixar para vocês. Observação, ausculta ou fação. Interrogatório para começar a direcionar se eu tenho um quadro de excesso, deficiência, se tem fator alimentar, enfim, começar a entender o organismo desse paciente, para determinar o yin e yang e quais dos 5 movimentos que está alterado. Aí, depois que eu entendi isso, bom, cheguei no diagnóstico, é deficiência de yang, aí eu vou escolher as técnicas que ajudam isso. O que movimento yang? Qigong, movimento Yang? Sim. Massagem e acupuntura pode mover Yang? Sim. Moxa, muito. E alimentação também. Que alimentos? Alimentos de natureza quente. Gengibre, canela, sopas, chás. Então, eu vou trabalhar nessa linha. Não, o diagnóstico que eu tenho é que o paciente tem excesso de calor. Ele está com todos os sintomas de excesso, inflamação, agitação. Então, eu vou fazer o oposto, eu tenho que fazer técnicas que vão trazer o yin para ele. Então, repouso, descanso, técnicas de relaxamento, meditação, prática também do Qigong, mas forçando principalmente no estado meditativo para a pessoa acalmar a mente e poder voltar para o eixo. Vou trabalhar com técnicas, por exemplo, de dispersão, como a sangria e a ventosa por mais tempo. Percebe? Aí, eu até agora não falei de ponto. Eu só estou falando de técnica. Para depois eu chegar e falar, bom, eu vou fazer essa técnica nesses pontos, porque eles têm ligação com esse órgão. Aí sim eu vou chegar nos pontos que eu vou pôr. E não como vem acontecendo atualmente, que o paciente chega e fala diabetes, a pessoa já fica lá na internet. Ponto para diabetes, baço 6, baço 3, baço 4, e fica, tipo, não sabe nem para que está aplicando aquilo. E aí, que adianta você aplicar 20 pontos e o paciente virar para você no interrogatório e falar: eu adoro pizza, eu adoro bolo, eu não fico sem doce. Você me desculpa, mas sem doce eu não fico. Se o paciente fala isso para mim, eu falo: olha, bom, se você quer continuar diabético, então você pode continuar comendo. Não ache que a acupuntura vai conseguir metabolizar para você o doce que você está pondo no corpo. Aí a pessoa olha, como assim? Eu falei, não existe esse milagre. Se você está achando que você vai comer o doce e a acupuntura vai ter a capacidade de metabolizar isso, não. Porque a acupuntura trabalha o Qi. Lembra lá? Os canais são canais de Qi. Estou trabalhando o quê? Impulsos. Eu não estou trabalhando hormônio. Percebe a diferença? Isso, um leva ao outro. Eu posso, com o tratamento, melhorar a minha função metabólica? Sem dúvida. Mas se o paciente continuar se alimentando mal, não tem jeito. Se tivesse, a gente já tinha a cura do diabetes com a acupuntura. Ninguém mais tomava insulina, ninguém mais. É só você pensar assim. Se tivesse, ninguém mais tomava insulina, metformina, ninguém mais precisava. Ninguém amputava a perna por má circulação devido a diabetes, ninguém mais tinha neuropatia diabética. Então a gente não tem que ter radicalismo, a gente tem que entender. O chinês do passado, ele não era esse curandeiro que muitas vezes o pessoal tenta vender. Ele era um profissional que estudava a fundo o funcionamento do corpo, tanto que existem informações da medicina chinesa que até hoje são primorosas, que se pergunta até hoje como que eles sabiam que funcionava daquele jeito. Por exemplo, como eu falei numa das minhas lives aí, que os chineses sempre disseram que ouvido e rim tinham relação. E hoje a ciência mostrou que o mesmo tecido que recobre os rins é o mesmo que recobre o ouvido interno. Por que os chineses sabiam disso? Porque eles literalmente abriam o paciente no avesso. Eles faziam necrópsia e até vivificação, segundo os relatos que tem, que é a investigação do paciente em vivo, de uma maneira muito profunda, que hoje a gente não tem isso permitido.
É considerado o quê? Direitos autorais não permitem esse tipo de coisa. Por mais que a gente possa pensar assim, nossa, se eu pegasse aí um pedófilo, pegasse aí um bandido, eu ia mais a querer, né? Pegasse o Hitler, eu ia querer poder abrir ele no meio. Não é, pelos direitos humanos, não é permitido. Mas até a Segunda Guerra isso acontecia frequentemente. Então, o conhecimento que se adquire desse conhecimento, até hoje não dá para se comparar, não tem ressonância magnética que vai conseguir dar uma informação tão precisa do que você abrir o corpo da pessoa, estimular determinadas áreas e ver as reações acontecendo lá dentro. Então, são informações que a gente vai passar anos ainda para entender como os chineses mapearam dessa maneira. E por isso que a gente encontra tantas dificuldades, às vezes, em alguns conceitos. Mas, em momento nenhum havia curanderismo. Havia, lógico, um embasamento filosófico, mas eles falavam de fisiologia. E aí hoje me parte o coração ver os profissionais querendo fórmula de bolo, se baseando na visão, quer dizer, mete o pau nos médicos, fica falando que medicina só dá remédio, que medicina não cura, blá, 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 só que na hora de tratar, trata igual, pega o diagnóstico que o médico deu. E você perguntou quais sinais e sintomas, que tem diabético, cujo sintoma dele é, por exemplo, ele ganha peso, ele tem cansaço, baixa libido, dor nas pernas. Você tem o outro que perde peso, boca seca, depressão, apatia. E não afeta, por exemplo, às vezes a parte sexual de cara. Você tem outro que. Quer dizer, os sinais e sintomas mudaram totalmente. Quer dizer, ambos têm o diagnóstico de diabetes, mas os sinais e sintomas são os mesmos? Não. Então, como é que eu posso trabalhar o mesmo protocolo em todos? Me baseando somente na doença ocidental? Não vai responder. A mesma coisa em enxaqueca. Eu não lembro se eu fiz, mas se eu não fiz, uma hora eu faço uma live sobre dores de cabeça. Dor de cabeça, só dor de cabeça na MTC, e não só na MTC, na medicina moderna a gente fala disso também, existem pelo menos 6 diferentes. Porque você tem a dor frontal, a dor temporal, a dor temporo-ocular, a dor occipital, a dor occipito cervical, que é quando já irradia para a cervical, a dor no topo da cabeça, a dor no fundo dos olhos, a dor da sinusite, né, que pega os sinos e a parte da testa e interno de face. São todas dores de cabeça, é a mesma coisa, dá para pegar. Ah, não, sempre aplique lá Intan, Taian, E8, vai resolver. Não, acho que não. Tem casos que, inclusive, nem é bom pôr pontos na cabeça, porque só vai piorar a dor. O paciente vai ficar com mais dor, vai ficar latejando ainda mais que você está estimulando ali. Percebe que o que atrapalha no tratamento é o diagnóstico falho, é o diagnóstico de maneira generalizada? Tá? Então, os 4 métodos de diagnóstico são primorosos para você se diferenciar como profissional na MTC. É isso que vai te dar o caminho de onde o paciente está adoecido, qual técnica que você vai ter que usar para, por fim, fazer escolha de pontos, se for caso de ponto. Tá? Se for caso para acupuntura. Porque nem tudo é para ser tratado com acupuntura. E, infelizmente, como se é divulgado e vendido dessa forma, todo mundo só vê a MTC como acupuntura. E, na verdade, não. Ela é um conjunto de técnicas que se complementam entre si e que inclui, inclusive, mudança alimentar. Um beijão para vocês. Muito boa noite. Obrigadão por estarem aqui. Espero que tenham aproveitado o conteúdo.